obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. António Ramalho. Chegamos a 2021 com quase 8 mil milhões de euros dos portugueses injetados no novo banco. Dos 3,89 mil milhões, já só faltam usar 914 milhões de euros. Destes, 430 milhões de euros vão ser pagos nos próximos dias, provavelmente. Perto de 400 milhões estão ainda em litigância com o Fundo de Resolução, pelo que só restam cerca de 90 milhões de euros dos 3,89 mil milhões de euros, isto é, cerca de 2% do total do CCA. O Tribunal de Contas foi muito crítico sobre a defesa do interesse público com a venda do novo banco. Já vimos nesta comissão que alguns dos grandes devedores parecem ter-se livrado das dívidas que tinham. E a maior parte das perdas deve-se ao registro sucessivo das imparidades ao longo do tempo e à desvalorização desses eventuais ativos. A primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é a seguinte: se já só faltam cerca de 90 milhões de euros, presumindo, na perspectiva do novo banco, que venham a ter razão nas litigâncias que têm com o Fundo de Resolução, confirma ou não que em planos internos de orçamento e do plano de reestruturação do novo banco existe uma previsão de uma call do CCA em 2021 que pode rondar entre 90 a 150 milhões de euros, dependendo do resultado dos litígios com o Fundo de Resolução? Eu não lhe posso fazer referência à previsão do próximo ano por uma simples razão que é particularmente relevante e que todos compreenderão. É que o Sr. Deputado falou em 430 milhões e eu peço imensa desculpa. O pedido que a Assembleia Geral do Banco, após a aprovação de contas, fez ao Fundo de Resolução são 598 milhões. Como na altura fomos desde logo notificados pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo de Resolução que havia dúvidas sobre 166 milhões em termos de uma operação muito específica, naturalmente nós, por uma questão prudencial, resolvemos retirar a capital esse montante de 166 milhões. É uma decisão que o banco tomou e, tomando-a, naturalmente, isso pode alterar ou não alterar os planos de contingência futuros. Eu não gostaria de estar, obviamente, em maio a falar sobre aquilo que vai acontecer no final do ano. Nós normalmente conseguimos fazer uma discussão muito séria com o Fundo de Resolução a partir de outubro, que é quando normalmente temos, digamos assim, uma previsão de contas reais e, portanto, para lhe dizer a verdade, vai depender naturalmente daquilo que seja a chamada de capital, que neste momento é uma incógnita ao nível do novo banco. Portanto, eu não lhe consigo fazer uma resposta muito clara sobre isso, porque se houver uma call de 598 milhões, eu muito sinceramente julgo que todas as contas que poderemos fazer são diferentes. Neste momento, o cenário central sobre os quais estamos a trabalhar é, de facto, uma chamada de uma dotação de capital que seria de 430 milhões pelas notícias que há do jornal. Mas eu não gosto de trabalhar sobre notícias do jornal e, portanto, não queria cometer esse lapso. Concordo inteiramente consigo, não devemos trabalhar com notícias do jornal e, portanto, existe um documento interno do novo banco, datado 5 de março de 2021, que é o MTP 2021-2023, que julgo que é do seu conhecimento, e este documento prevê ou não uma call em 2021. Num cenário de 430 milhões, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E de quanto é que seria essa call neste plano? Seria uma... Enfim, não tenho um MTP comigo, mas seria na volta dos 100 e qualquer coisa milhões que eventualmente poderiam surgir. Repare que as chamadas de capital têm... O capital tem flutuações que nós não conseguimos determinar. Há previsões sobre taxa de juros que nós não conseguimos determinar. A comprehensive income, não sei se tenho que fazer uma explicação menos técnica, mas a flutuação da taxa de juro faz flutuar a nossa carteira de dívida pública e, portanto, naturalmente, isso pode ter alterações. Também há muitas coisas que estão ainda em discussão e que podem acontecer. Há possibilidades de venda de fundos de reestruturação que estão a ser negociados, que nós não sabemos se vão correr bem ou mal. Há possibilidade de venda de créditos que podem se verificar e que podem correr bem. Eu não gostava de estar em maio a dizer isto. Nós, de todas as maneiras, temos que fazer um MTP todos os anos, como sabe. Esse MTP tem que ser entregue até fevereiro e, portanto, este ano, aliás, foi entregue em março e, portanto, é natural que façamos, digamos assim, um cenário sempre particularmente cauteloso. Percebo as suas cautelas relativamente a anúncios sobre utilização do CCA, mas é verdade que, apesar de todas as dificuldades nas previsões, o novo banco já anunciou publicamente que provavelmente no primeiro trimestre vai ter lucros e foi possível fazer esse tipo de previsões.
Não, o novo banco espera ter resultados positivos, isso tem o MTP também o vivará, espera ter resultados positivos durante todo o ano e, portanto, desde a primeira hora espera ter resultados positivos. Ainda não anunciou resultados positivos, eu sou particularmente cauteloso sobre isso. A única coisa que disse foi que, por razões, digamos, de mercado, não é possível anunciar resultados, mas, de todas as maneiras, a única coisa que disse, e essa sim, foi que o banco está a desenvolver a sua atividade, terminou, conforme estava previsto no plano de negócios e no plano de reestruturação acordado entre o Estado português e a União Europeia, a sua reestruturação central até 2020. Portanto, 2021 é, aliás, determinado por este plano como um ano em que se espera resultados positivos da instituição, porque é o ano em que se vai testar a viabilidade da instituição, é assim que o modelo funciona. Até 2020 devem-se realizar todas as imparidades, depois de 2020 devem pura e simplesmente provar-se a viabilidade da instituição. Nós acreditamos pura e simplesmente que isso é possível. Neste momento temos apenas um rácio dos 33, um compromisso dos 33 é que está em risco, que naturalmente é o mais difícil de cumprir em situação de pandemia, em situação de baixa de taxas de juros, que tem a ver com o core banking income, a totalidade, digamos assim, da receita proveniente da atividade comercial regular. Para ter uma ideia, o exercício que a DGCOM obrigou o banco a fazer tinha um incremento de 7 vezes esse valor de receita comercial entre o ano 1 de 2016 e o ano de 2021. É um valor que era praticamente tornado ou pensado impossível já para 2019, onde era 4 vezes o valor estabelecido. Ele foi atingido, com grande espanto da DGCOM e com grandes elogios internacionais, que são os últimos que me restam, e naturalmente o que acontece basicamente é que esses resultados que se vão verificar terão que ser os elementos determinantes da viabilidade do banco e da prova de que o processo de reestruturação resultou. É nisso que estamos empenhados. Nós temos objetivos que foram fixados desde 2017 perfeitamente quantitativos. Naturalmente temos vários cenários em cima da mesa, vamos tentar o melhor cenário possível, como é nosso costume e nosso objetivo. Até agora fomos capazes de fazer. Aquilo que eu registro é que neste MTP, que data de 5 de março de 2021, existe uma previsão de utilização eventual do CCA. Mas não tem a ver com resultados. Não tem a ver com resultados, tem a ver com capital. Tem a ver exclusivamente com aquilo que é o phase-in do IFRS 9. Como sabe, o IFRS 9 está em discussão. Essa é a minha próxima questão. Ou seja... E, portanto, como está em discussão, nós tomamos o princípio de que não vamos contar com nenhuma vitória no IFRS 9, mas o IFRS 9 todos os anos, digamos assim, vai absorvendo capital, porque estamos em processo transitório, conforme o Dr. Luís Máximo dos Santos disse, e, portanto, isso é que afeta capital. Portanto, afeta capital sem afetar resultados. A IFRS 9 é um dos pontos que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, tem tocado desde o início desta discussão do novo banco. Nós gostávamos de perceber o que é que está na base do litígio com o Fundo de Resolução. Isso confirma que estamos a falar de 226 milhões de euros na base desse litígio. Não, esse valor era na base do litígio, neste momento são 130 e qualquer coisa milhões de euros, exatamente porque a base do litígio era executá-lo em transição ou executá-lo de imediato. Se fosse executado de imediato já não tínhamos mais transição. Sr. Deputado, eu não sei, e com o devido respeito, eu gostava aqui de fazer, enfim, se pudesse, de trazer o Tribunal de Contas à colação, porque se não trouxer o Tribunal de Contas à colação, nós não vamos perceber um bocadinho daquilo que eu gostaria de explicar. Se não se importar, deixávamos o Tribunal mais para a frente. Também lá iremos. A não ser que considere que, relativamente à IFRS 9, eu gostava pelo menos de dizer, então, Sr. Deputado, não se importar, Sr. Deputado Corneiro, deixe-me fazer-lhe a seguinte indicação e depois discutiremos o Tribunal de Contas de acordo com aquilo que é o plano que a Comissão tem, porque eu estou aqui para responder às perguntas, não estou aqui para fazer mais do que isso. Dizer basicamente o seguinte, e concentramos no FRS 9, eu partilho, e depois gostaria de explicar porquê, partilho um princípio de que há uma interpretação incorreta, ainda que não esteja, tecnicamente não está mal escrita, mas que levou, digamos assim, a uma interpretação incorreta que se foi generalizando sobre as conclusões, nomeadamente a conclusão 136 do Tribunal de Contas, que está descrita no número 136, porque o que nós temos é um mecanismo de proteção de perdas
limitado a capital e não um mecanismo de proteção de capital limitado às perdas. Eu isso gostaria depois de explicar ao Sr. Deputado, porque isso é particularmente relevante, porque põe em causa ou não põe em causa aquilo que é a atividade corrente do banco e a importância que a atividade corrente do banco tem ou não tem para a determinação da chamada de capital. E, portanto, eu, ao falar do IFRS 9, naturalmente vou ter que falar da minha opinião sobre o IFRS 9 e, de uma forma clara, tenho que ter isto em conta para eu lhe poder responder eficazmente. Eu também queria que o Sr. Deputado, o Sr. Presidente Fernando Negrão me pudesse dar aqui uma ajuda, que eu queria dar nota. Estou a ver o Dr. Fernando Negrão a falar. Eu não queria incomodá-lo, porque o Dr. Fernando Negrão precisava da sua ajuda apenas por uma nota. Peço-lhe imensa desculpa, que é o seguinte. Nós estamos perante... nós estamos perante um processo que, como pode imaginar, está em tribunal arbitral. E estando em tribunal arbitral, ainda por cima, está em processo de audição neste momento, Sr. Deputado. E, portanto, há neste momento hearings desse processo. Esse processo tem dois árbitros portugueses e um árbitro estrangeiro, portanto, os dois árbitros portugueses provavelmente estão a ouvir. E eu temo que as minhas opiniões, que são convictamente diferentes da do Dr. Máximo dos Santos, possam influenciar, e eu não fui convocado, nem o Dr. Máximo dos Santos também se diga, não foi convocado por decisão dos árbitros para comentar no tribunal. E, portanto, eu gostaria que o fizesse aqui porque dizer-lhe que eu teria preferido dizer tudo o que vou dizer à porta fechada, para não ter influência nenhuma sobre os árbitros, porque acho que um tribunal deve ser protegido em todas as circunstâncias, mas pedir-lhe autorização para ter em conta isso, para falar de uma forma aberta, dado que o Dr. Máximo dos Santos também o fez, portanto não julgo que haja qualquer justificação, ainda que eu gostasse de dar esta nota. Sr. António Ramalho, duas coisas. A primeira é que eu não posso estar aqui permanentemente sentado, uma vez que, sendo um organizador, tenho que andar aqui à roda a tentar organizar os trabalhos e organizá-los. Relativamente ao que me diz, todos nós sabemos que os julgamentos são públicos, não é por ser um tribunal arbitral que passa a ser confidencial ou secreto. Todos nós sabemos que os julgamentos correm os seus trâmites normais e ninguém fora da área do julgamento se priva, e muito bem, de dar a sua opinião. E, portanto, Sr. Doutor, eu peço-lhe que esteja perfeitamente à vontade para responder e esclarecer as perguntas que são feitas. Deixe-me esta preocupação, deixava-lhe só esta preocupação, mas sou da sua concordância. Sr. Deputado, deixe-me fazer o histórico do IFRS 9, porque me parece particularmente importante. Toda a gente sabe que o IFRS 9 há uma alteração contabilística particularmente significativa que se verificou em 2018 e foi aplicada por todos os bancos. É uma alteração contabilística de imensa importância e, naturalmente, tem imensa importância porque incide sobre variações de capital mais até do que sobre variações de conta de exploração, ainda que tenha alguns efeitos sobre a conta de exploração, mas basicamente é uma variação sobre capital. Quando o IFRS 9 começou a ser trabalhado, rapidamente o Banco Central Europeu deve ter reparado, porque vários bancos vieram dizer que isto afetaria os seus gastos de capital. E, portanto, a certa altura, o Banco Central Europeu fez sair, dentro da sua quadro de legislação, a possibilidade de aderir ao regime transitório e reverter apenas uma vez. O que, no fundo, veio dizer foi, meus senhores, se alguém quiser, pode não aplicar o efeito regulatório, não é o IFRS 9. Nós, às vezes, falamos aqui de alterações contabilísticas, não há nenhuma alteração contabilística, a alteração contabilidade é sempre a mesma. O que há é o efeito regulatório, isto é, o reconhecimento ou não reconhecimento para efeitos de capital, de uma só vez ou em 5 vezes. Aliás, de uma forma não linear. E isso foi uma decisão que o BCE tomou, dando apenas uma possibilidade de reversão. Isso, por acaso, caiu agora recentemente, no âmbito da pandemia, mas deu apenas uma possibilidade de reversão disso. Meus senhores, quem aplica isto só pode reverter uma vez, não pode reverter mais vezes nenhuma. Deixe-me dizer que entendi rapidamente que esse direito era um direito que devia ser testado. Foi a minha percepção. Isto é, se só havia a possibilidade de reversão, eu que sou uma pessoa razoavelmente simples a pensar, pensei, bem, se há uma possibilidade de reversão, não há nada como pedir já o transitório e depois analisar se devemos ou não devemos reverter, porque só há uma possibilidade de reversão, portanto isto no fundo significa, digamos assim, uma decisão nestes termos. E portanto eu, em fevereiro, aliás quase sem decisão de Conselho,
o meu diretor de Planeamento e Controlo, num simples mail, solicitou ao BCE a aplicação do regime transitório, com toda a facilidade, dizendo que vamos aplicar o regime transitório se vocês não se importam, e iremos rever até setembro deste ano, para sabermos depois quais são as condições grupais que tomaremos a decisão, para depois tomarmos a decisão definitiva. E é isto que o mail diz. Eu estou a citar o mail de cor, mas o mail, se não está nos vossos documentos, terei todo o gosto de vos enviar. Chegámos a setembro de 2018 e havia várias coisas que estavam a ser discutidas com o Fundo de Resolução, tínhamos outras prioridades específicas naquele período e, portanto, de facto, não tomámos nenhuma decisão muito específica. Também não havia informação ainda adicional sobre esta circunstância e, portanto, mantivemos, digamos assim, a situação exatamente como ela estava, sem tomar nenhuma iniciativa. Repare que se nós não tomássemos nenhuma iniciativa, estava full implemented. Isto é, se não fosse a iniciativa do banco achar, e a iniciativa foi tomada com esta flexibilidade, ser tomada no sentido de pedir o transitório, ninguém nos pediu para pedir o transitório, não houve nenhum pedido do Fundo de Resolução para pedir o transitório, isto é, nós pedimos o transitório por iniciativa própria, com toda a facilidade. O que aconteceu, e portanto pedimos-lo quase por princípio de cautela regulatória, o que aconteceu foi que, quando chegámos a 2019, fizemos a nossa análise, desde o princípio, sobre o IFRS 9, e colocámos imediatamente no orçamento que deveríamos aplicar o fully implemented o fully implemented é uma expressão inglesa, portanto, se eu continuar a usá-las sucessivamente, aparece no Ricardo Araújo Pereira, portanto, vamos tentar passar isto um bocadinho para português, que é a implementação integral. O que acontece, basicamente, é que dissemos, portanto, que iríamos aplicar no orçamento em 2019. Portanto, logo que aprovámos o orçamento, aprovámos com a aplicação integral do IFRS 9. E deixe-me dizer que eu posso lhe dar as razões por qual o fizemos. Essas sim, um bocadinho refletidas. Que foi, primeiro, o banco tem um rating 3Cs, é um outlier, um banco completamente fora do sistema e, nomeadamente, as características do sistema financeiro português, isto é, tem um risco total, ainda muito significativo, ainda não há percepção no mercado que o risco do banco é muito melhor. As nossas obrigações estavam a cotar a valores de 9%, 10%, e, portanto, as obrigações que ainda temos no mercado estavam a cotar a um preço completamente desadequado. E, portanto, as dificuldades que nós sentíamos do ponto de vista de não ser percepcionada a capitalização real do banco, levou-nos a achar que era útil que o banco não tivesse uma fase transitória de aplicação do FRS 9. Simultaneamente tínhamos um problema, que era o P2G, isto é, os nossos rácios, para além de terem um rácio obrigatório, têm um rácio guidance. E no rácio guidance, nós, sem a aplicação total do FRS 9, não atingíamos esse guidance. Eu estou-lhe a dizer isto no momento da decisão, porque isto não aconteceu, porque depois aconteceu que o Banco de Portugal transferiu o nosso rácio de buffer para a Nani Holdings e não para nós, e portanto nós ficámos ali com um bufferzinho que ganhámos e portanto isto já não se aplicou para a tomada final da decisão. Eu diria-lhe que manteve-se durante o ano inteiro, mas não se aplicava. E depois, de uma forma muito simples, esperámos naturalmente o que é que acontecia com os outros bancos, que é o que normalmente se faz nesta altura. E para nós havia um banco de referência, que era, naturalmente, a Caixa Geral de Depósitos. Quando nós recebemos as contas da Caixa Geral de Depósitos, e a Caixa Geral de Depósitos, em 2018, tinha aplicado a totalidade do rácio imediatamente, nós achámos, digamos assim, que era natural que fosse pedida esta reversão. Esta reversão precisava de duas coisas. Naturalmente, demos esta nota. Enfim, esta nota era sucessiva, porque vinha em todas as conversas com o Fundo de Resolução, lá estava, com a Comissão de Acompanhamento, estava lá os modelos. E, portanto, quando chegámos ao final do ano, fomos surpreendidos pelo facto do Fundo de Resolução, exatamente nós começamos normalmente 3 meses antes a tratar com resultados muito mais próximos da realidade, 3 meses antes, a perceber exatamente aquilo que se passava do ponto de vista do Fundo de Resolução, não concordar com esta posição. E, nesse sentido, eu sou sensível quando o Fundo de Resolução me diz que não concorda. E portanto, primeiro falámos com o BCE para saber se iríamos ser autorizados. O BCE disse que sim, como aliás aconteceu. E segundo, eu próprio, e deixe-me dizer, por iniciativa do Conselho,
resolvemos pedir um parecer jurídico consistente ao maior especialista português em boa-fé, não vou citar o nome, acho que não vale a pena, toda a gente o conhece, e apenas para ter a certeza se tínhamos ou não, quer dizer, que esse exercício de direito, que era um direito óbvio que nós tínhamos sobre a gestão, digamos assim, dos nossos ativos e da gestão do nosso capital, deveria ou não, configurava ou não algo de estranho. O parecer, pelo contrário, até é muito ao contrário disto, diz mesmo que é muito duvidoso que nós não tenhamos que fazer, porque considera que o nosso objetivo fiduciário é proteger os depositantes e proteger o banco, e nesse sentido devemos chamar o capital exatamente no exato momento em que as regras mudam para que ele aconteça. Teria sido isso que aconteceria se nós não tivéssemos tomado esta providência cautelar, chamemos assim, de 2018, e portanto ficámos numa situação de divergência com o Fundo de Resolução. Portanto, eu convictamente não concordo com o Dr. Luís Máximo dos Santos. Ouviu o que ele disse aqui e digo, não é justo. Não concordo, não é justo, e ele sabe perfeitamente que as críticas que me faz não são justas, eu não as considero justas, e, portanto, temos uma divergência que tem que se aceitar como normal entre pessoas de bem. E o que nós fizemos como pessoas de bem foi simples, foi pura e simplesmente, fizemos um acordo arbitral, portanto, nem seguimos os métodos normais da arbitragem do banco, porque fizemos um acordo arbitral, definimos o objeto desse acordo arbitral, e passámos à arbitragem com toda a naturalidade. E, portanto, passamos à arbitragem, a arbitragem está a seguir, não lhe vou dizer se está a seguir bem ou não, porque acho que os juristas são muito agressivos nestas coisas, está a seguir agora, neste momento, o princípio de avaliações, e se quer a minha opinião, eu tenho razão. Quer dizer, não vou sair daqui a dizer que não tenho razão, porque considero que temos absoluta razão dentro do quadro das referências que aqui lhe dei. Quando duas pessoas têm divergências, é normal num contrato com estas características haver, então estão a ser discutidas. Ouvi ontem o argumento do Dr. Luís Máximo dos Santos, de que achava que a única razão para que um banco com pouco capital chamava capital era porque tinha o CCA. Eu acho que não, o CCA está lá. A ideia de que nós temos um interesse específico, alguém tem interesse específico em utilizar o CCA, o dinheiro do CCA, é uma ideia curiosa, porque ainda ninguém percebeu que o CCA dura até 2025 e o plano de reestruturação do BCE foi antecipado para 2020. E, portanto, nós temos um problema que é, se utilizarmos o CCA, não ficamos com buffer nenhum para depois. Portanto, nós dávamos muito mais jeito termos o processo de reestruturação todo organizado e ficámos com um buffer significativo, porque isso era uma segurança que nós tínhamos, digamos assim, dentro do próprio banco em termos de capital. Ora, isso não acontece. Portanto, se houver um azar em 2024 ou em 2025, eu perco isso. Portanto, não há nenhum interesse, nem nenhuma vocação para utilizar mais depressa. Houve sim uma decisão, pensada e ponderada, no sentido de reverter uma decisão que nós podíamos até nem ter tomado. Isto é, eu só considero que, e desculpe perder este tempo todo com a IFRS 9, mas tem estas características. Eu só me incomoda esta discussão, e portanto, enfim, o Tribunal Arbitral decidirá, e decidirá bem, certamente, pelo facto disto ter sido pensado numa ótica exclusivamente, e aliás desde janeiro a fevereiro de 2019, isso é do conhecimento da Comissão de Acompanhamento, no sentido de que nós devíamos capitalizar a instituição para não ficar com uma transição, porque não a fazendo, isto significa que todos os anos, e o Sr. Deputado acabou de me dar um bom exemplo, que foi dizer, há um risco de termos no próximo ano uma chamada. Pois há. Todos os anos vamos fazendo esta implementação específica de um processo transitório que, na nossa opinião, não era justificado. É a nossa opinião, é diferente do fundo, não concordamos mesmo. Temos uma divergência profunda neste sentido e aceitamos essa divergência. Eu percebo que não concorda e percebo que eventualmente possa colocar em cima da mesa a utilização do CCA à frente, se estas questões não forem resolvidas, porque o dinheiro lá está. E apesar de não terem nenhuma intenção de utilizar o CCA, portanto elas vão decorrendo na vossa perspectiva em função daquilo que é necessário segundo o acordo que está estabelecido, o que é certo é que já vamos quase nos 3,89 mil milhões. E isto é um facto. Isto é um facto. Mas o facto é o outro, Sr. Deputado. Eu tenho um acordo que foi assinado pelo Estado português no dia, enfim, não sei, e esse acordo tinha um conjunto de previsões para eu gerir a capitalização da instituição. Os Srs. Deputados, peço imensa desculpa, têm conseguido nesta sessão tirar, eu pelo menos já tirei algumas conclusões, não são os Srs. Deputados que a tiraram, que de facto o que acontece basicamente é que o banco não foi criado com o capital necessário para sobreviver durante 3 anos.
que o capital necessário para sobreviver durante 3 anos, ainda por cima não correspondia a nenhum banco bom, era um banco com muitas complexidades, que era preciso necessariamente capitalizá-lo em 2017, é um processo de capitalização em 2017, o Estado não recebe nada, o Estado permite que todo o dinheiro entre no banco, com um upside nos seus 25%. E eu tenho um plano para que isso aconteça e orientações específicas assinadas entre o Estado português e a Comissão Europeia para que isso aconteça. Eu tento seguir esse plano. Ó, Sr. Deputado, eu tenho um desvio até 2019, que é o último ano onde há uma chamada de capital. O Dr. Mário Centeno disse isso ontem, mas eu digo com os números, de 12 milhões. Ok? Em 2.976 mil milhões eu tenho um desvio de 0,2%. Eu não sei quantas operações com esta dificuldade, com esta complexidade, conseguiam ser feitas com um requisito tão exigente do ponto de vista da gestão. Não, isso que está a dizer é muito interessante, porque isso só demonstra que sempre houve uma intenção inicial de utilização de todo o mecanismo de capital contingente. Não, Sr. Doutor, significa basicamente que sempre houve o objetivo de resolver os problemas que herdámos do banco. Eu recebi um banco... Eu percebo o que está a dizer, peço desculpa, eu percebo o que está a dizer. Temos este dinheiro aqui, vamos utilizar este dinheiro para resolver os problemas como se eles não existissem. Só que depois nós constatamos aqui, e é essa a perplexidade que temos, que há devedores que são incluídos em portfólios que são vendidos, que são desvalorizados esses portfólios ao longo do tempo com o registro de imparidades, e depois é possível quem adquiriu esses portfólios ganhar dinheiro com isso substancialmente num curto espaço de tempo. E dou-lhe o exemplo do que aconteceu com o crédito da Imosteps, que já aqui foi referido, onde o comprador, a Davidson Kempner, ganhou muito dinheiro com isso em pouco espaço de tempo. Explique isto aos portugueses. Explique isto aos portugueses. Está-me a fazer uma pergunta totalmente diferente. Eu quero que eu responda a essa pergunta, eu vou responder a esta pergunta de uma forma simples, quer dizer, estamos a interromper, estamos a mudar do IFRS 9 para... Não estamos a mudar. Não. Voltaremos à IFRS 9, mas tenha à vontade. A Imosteps é uma empresa que é um simples veículo. É composto basicamente por uma sociedade. Eu vou fazer uma exceção de estar aqui a explicar com algum detalhe as operações de recuperação, porque eu não tenho e não me considero competente para gerir operações de recuperação. Acho que é das coisas mais profissionais da banca e eu tenho dificuldade que nenhum dos meus 71 gestores de recuperação pense que eu alguma vez sei mais do que eles para recuperar. Porque eu já percebi que há uma especialidade de recuperação que foi criada, digamos assim, numa espécie de espaço público, mas a recuperação é talvez das áreas patologicamente mais difíceis de gerir e com certeza vamos falar delas noutros momentos, porque outros senhores deputados vão levantar essa questão. A Imosteps é uma empresa cujas características é um veículo, ainda por cima criado em tempos áureos, não vou comentar como é que ela foi criada, porque, enfim, não tenho nada. Quando eu a recebi em 2016, a Imosteps já era uma empresa razoavelmente perdida. Era uma empresa que o único ativo relevante, ou tinha 2 ativos relevantes, que era uns direitos construtivos que têm uma eficácia com algumas características provenientes de um empreendimento da Barra da Tijuca, que eu não conheço em pormenor, e que foram transformados em direitos construtivos, e tem 2 terrenos para cemitérios. Portanto, eu fiquei a conhecer mais a Imosteps, porque eram os terrenos dos cemitérios. Portanto, eram os 2 terrenos dos cemitérios, e, portanto, eu fiquei, enfim, tornaram-se um bocadinho simbologia no local do que eram terrenos de cemitérios. O novo banco foi fazendo todo um esforço, ainda por cima no Brasil, portanto, o novo banco foi fazendo todo um esforço para conseguir ir fazendo a sua recuperação, e eu assisti a esse esforço, digamos assim, de todas as maneiras e feitios. A certa altura, o banco colocou à venda este crédito, porque achava que este crédito não tinha condições de ser recuperado, não tínhamos capacidade de recuperar, não sabíamos quanto é que valia os cemitérios, não sabíamos, toda a gente nos dizia que vendíamos os cemitérios para a comunidade judaica, mas depois a comunidade já desaparecia. Eu peço imensa desculpa, como podem imaginar, é muito difícil em Lisboa estar a gerir cemitérios do Brasil. Portanto, não vou dizer quem concedeu o crédito, porque nós não concedemos o crédito, nós herdámos esta criança. E o que aconteceu, basicamente, foi que a certa altura nós lançámos um concurso de compra e tivemos 2 propostas de compra. A Imosteps, além disso, tinha uma curiosidade muito especial, é que não éramos os únicos credores, nós éramos credores, havia mais um local que era e depois, ainda por cima, tínhamos uma participação de 12,5% nós e 12,5% o BCP. Portanto, eu ainda tinha o BCP envolvido neste processo. E, portanto, nós lançámos um processo de venda. Esse processo de venda deu 2 valores, nós escolhemos um, por acaso o BCP até vendeu a outro
cliente, portanto, deixe-me dizer que não me parece que seja uma operação tão estranha, porque o BCP também a fez. Nós propusemos vender a um cliente, a um comprador, e a operação foi ao Fundo de Resolução e foi recusada. Pronto, e foi recusada. E foi recusada porque havia razões, provavelmente reputacionais, que o Fundo de Resolução temia que não tivessem justificado a operação ser realizada. E eu respeito o Fundo de Resolução e queria o defender aqui nessas decisões. Porque há uma diferença entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco. É que o Novo Banco não pode recusar propostas de compra, porque o dinheiro não é meu, é dos meus depositantes. Eu, se receber um crédito e um recebimento, desde que preencha as relações de compliance que são exigíveis, eu não faço juízo de valor sobre o comprador. E, portanto, se o comprador é amigo do devedor, eu só tenho que saber por compliance se isso é aceitável ou não, porque o dinheiro não é meu. O dinheiro é dos meus depositantes. Eu não posso chegar aos meus depositantes e dizer fico com o dinheiro por gostos de compliance. No entanto, gostos de compliance posso, gostos de reputação. No entanto, acho que o Fundo de Resolução tem esse dever. E, naturalmente, por vezes, considera que não é essa a circunstância. E, portanto, pura e simplesmente, não sei se foi essa a razão, considerou que não devia fazer essa venda. E nós propusemos que a venda fosse feita no Nota 2. E foi feita no Nota 2. Foi feita ligeiramente mais barata, foi 6,1 milhões. Eu não gosto de ver vendas individuais num pacote. Porque, deixe-me dizer, que as vendas são coletivas e o pacote é decidido coletivamente. E, por acaso, a Imosteps tinha melhor preço do concorrente que perdeu do que preço do concorrente que ganhou. E eu não posso estar a escolher o concorrente caso a caso. Tenho que concorrer para a totalidade do crédito. Mas, portanto, para lhe dizer que depois o que aconteceu a seguir, a mim é-me indiferente. Eu vendi o meu crédito e era aquilo que eu tinha naquela altura que achei a decisão e foi autorizada essa venda pelo Fundo de Resolução. Eu não tenho dúvidas, para si é indiferente o que acontece a seguir e não podia ser de outra forma porque perde o controle do crédito. Mas a constatação que lhe devia suscitar estranheza é que vende por 6,1 uma coisa que é revendida logo a seguir por 8, salvo erro. Isto devia-lhe causar estranheza, devia fazer uma auditoria ao processo e tentar perceber como é que isto decorreu, como é que é possível haver uma diferença tão grande, porque é que não fomos nós a ter este lucro. Eu sei como é que correu. Eu vendi um pacote muito grande de créditos e o comprador não comprava o pacote de créditos. Porque aquele crédito até estava à venda individualmente. E eu tive melhor preço na venda individual. Mas o Fundo de Resolução não autorizou. Há uma coisa que o Sr. Deputado tem que perceber. Eu sou co-gestor deste montante. Eu sou co-gestor destes ativos. Eu tinha 8 mil milhões de ativos, mais 1,9 de ativos potenciais que poderiam entrar no CCA. E eu sou co-gestor. Na verdade não tinha 8 mil milhões, tinha 8 mil milhões menos 3,89 mil milhões. Isto era o que tinha, porque do que estamos a ver vai ser utilizado o valor do CCA. Não, portanto, não tinha exatamente esse valor. Sr. Deputado, o Sr. Deputado faz uso à partes, mas eu, naturalmente, permita que lhe disse. Vou-lhe dizer, eu tinha 7,9 mil milhões mais 1,3 mil milhões de potencial. E pura e simplesmente a negociação que foi feita permitiu alocar de capital, porque não se faz limpeza de balanço sem alocar capital, alocou capital de até 3,89, até ao nível das perdas podiam existir sobre aqueles ativos e não sobre mais nada, muito bem, e desde que o capital do banco, desde que o banco não conseguisse gerar resultados ou tivesse capital suficiente para ele próprio acorrer a esses ativos. É assim que o negócio é feito. Não sou eu que faço o negócio, ok? Não sou eu que faço. Ele tem um histórico, aliás, muito bem relatado pelo Tribunal de Contas, ele tem um histórico. Portanto, foi isso que foi feito. Sr. Deputado, acha que eu gostei de receber este dinheiro às prestações? Sr. Deputado, eu adorava ter recebido este dinheiro como a Caixa Geral de Depósitos o recebeu. À entrada, à cabeça, e depois geriria, digamos assim, o melhor que podia o próprio sistema. Não foi isso que aconteceu. Não havia condições nessa altura de mercado. Mais do que isso, o Estado quis poupar em termos de capital, basta olhar para o nosso capital e para o capital da Caixa para perceber onde é que estão os níveis de capital, quis poupar ao nível de capital, que eu percebo inteiramente, e simultaneamente quis ficou com um upside de 25%. No caso da Caixa tem um upside de 100%. Eu já percebi que o plano de reestruturação da Caixa para si é uma referência, já percebi isso aqui. Eu gostava de voltar à IFRS 9. Em documentos internos que esta Comissão tem, portanto, em 15 de novembro o novo banco decide reverter a decisão da IFRS e havia dois cenários e o problema era uma necessidade de capital.
Ou revertíamos, íamos buscar 226 milhões de euros na perspectiva do novo banco, ou faziam desinvestimento em emissões bancárias de 3 milhões de euros, mas isto implicava perdas. Confirma isto, que as duas soluções em cima da mesa eram estas? Não são duas soluções alternativas. Nós estudamos normalmente todas as operações e, portanto, quer dizer, nós não fizemos o IFRS 9 ou não. A questão, aliás, deixe-me dizer que a decisão de reverter o IFRS 9 é tomada em comitê de risco. Portanto, até a um nível mais alto do que o próprio Conselho de Administração Executivo. Portanto, para lhe dizer, basicamente, o que o Sr. Deputado é que, desde janeiro que nós estávamos a pensar reverter, e que, de facto, em novembro tomámos a decisão de reversão, porque a decisão de reversão devia ser tomada no último dia do ano. Era assim que estava programado. E todos os outros bancos tinham optado, ou pelo menos a generalidade dos maiores bancos tinham optado pela implementação integral, e o novo banco não decidiu fazê-lo, inicialmente. Pois, Sr. Deputado, exatamente porque eu tomei esta cautela regulatória que lhe expliquei em 2018. Podia não ter tomado. É a coisa que mais acho estranha, é que estamos aqui a discutir uma coisa que, se eu não tivesse tomado essa cautela regulatória, nós estávamos a discutir. Se eu não tomasse essa cautela regulatória, porque nada me obrigava a tomar essa cautela regulatória em fevereiro de 2018, tudo isto teria acontecido com toda a naturalidade. Dr. António Ramalho, eu consigo perceber a sua preocupação se eu analisar este facto isoladamente, mas isto não existe isoladamente à volta do novo banco. O satélite do novo banco é muito mais abrangente do que a IFRS 9. E nós estamos aqui a discutir 3,89 mil milhões, é isso que estamos a fazer. 3,89 mil milhões, com certeza. Foi o que estava acordado desde a origem. Neste momento está a discutir 2,976, que foi aquilo que até agora foi chamado. E se quiser, discuta os 598 mil milhões, os 598 milhões que nós solicitámos no ano de 2020. A Comissão de Acompanhamento, em 22 de 10 de 2020, manifesta preocupação com o aumento de imparidades e a aceleração da constituição de provisões. Gostava de perceber essa intervenção do BCE ou as iniciativas do novo banco relativamente a esta matéria. Sr. Deputado, há uma... As perdas e imparidades excessivas é um mito que se foi criando à volta do banco que é muito interessante de criar. Mas que os números são os números. Dr. António Ramalho, eu peço-lhe desculpa. Nós temos terrenos em zonas nobre que são vendidos com um haircut substancial. Temos créditos que são vendidos em carteiras de crédito que depois são revendidos, por exemplo, falamos na Imosteps, com grandes ganhos para os adquirentes ao novo banco. Nós não podemos atirar areia para os olhos e não ver isto. Sr. Deputado, o Sr. Deputado, se me quiser falar de casos concretos, eu respondo-lhe a casos concretos. Observações insinuantes de caráter geral, eu não aceito. Okay? Quer ir a casos concretos? Falamos de Imosteps, então vamos ao Pinheirinho e à Matinha. Consegue explicar essas operações? Claro, que consigo. São duas operações que vieram, quer dizer, até sou aqui obrigado a recorrer, digamos assim, às minhas cábulas, como pode imaginar, porque, de facto, não consigo dominar todos os casos. Mas todas as maneiras, no imobiliário, dizer basicamente o que é que foi a herdade do Pinheirinho. A Matinha, eu até, muito sinceramente, nem percebo porque é que está a ser questionado. A Matinha foi um imóvel que entrou no quadro do banco por cerca de 200 milhões ou uma coisa à volta disso. Quando eu cheguei estava avaliado até abaixo a 120 e tal milhões. Nós voltámos a reavaliá-lo das formas que são reavaliadas naturalmente os terrenos e foi vendido por 140 e poucos milhões, que eu acho um valor absolutamente inesperado para aquilo até que nós tínhamos. Muito sinceramente, a despeito da avaliação referir a estes valores, nós temos sempre dúvidas que isso aconteça. E achamos que a Matinha só foi vendida porque surgiu uma proposta unsolicited, aqui entre nós, que foi de Vic Properties, que tinha comprado o Braço de Prata. E, portanto, como tinha sido bem sucedida no Braço de Prata, até porque é uma empresa alemã que até passou por dificuldades no passado e, portanto, tinha recuperado, digamos assim, destas dificuldades, e como estava a construir o Braço de Prata, era fácil, digamos assim, prolongar para a Matinha. E, portanto, eu acho que a Matinha é uma operação particularmente bem sucedida do lado do banco, que não quer dizer que, quer dizer, como foi o concurso, foi o melhor resultado obtido, etc., eu pura e simplesmente não lhe vou adicionar rigorosamente mais nada. Em relação à herdade do Pinheirinho, nós na herdade do Pinheirinho, pura e simplesmente, tínhamos avaliações mais elevadas e pusemos à venda. A herdade do Pinheirinho foi a concurso,
A melhor proposta que tivemos uma proposta cujo compliance e a prova de fundos não era feita, e a melhor proposta que surgiu foi, outra vez, a proposta da Vic Properties, que a única coisa que nos pediu, importante, é que não tinha dinheiro para pagar, isto é, não, depois de ter feito prova de fundos que nós conhecíamos, não tinha dinheiro para pagar, e pediu um empréstimo, dando garantia à matinha. E, portanto, como a matinha tinha um valor muito significativo, nós consideramos a operação adequada e fizemos a operação exatamente como devia ser feita. Agora, se o senhor deputado está convencido que é fácil vender estes grandes empreendimentos e que sabe exatamente o preço destes empreendimentos, eu gostava de lhe explicar uma coisa. É que estes grandes empreendimentos não valem por si. Eu vi coisas impressionantes nesta comissão. Portanto, não basta colocar uma placa a dizer colocar T2 e T3 deixa-me dizer, e os colocar preços. uma placa e meter lá uma grua, foi assim que se criou a tragédia da perda de investimentos por parte de dezenas de produtores imobiliários. Que diga isso, e, portanto, tendo em conta nós não trabalhamos assim, trabalhamos, digamos assim, com casos concretos, com especificidades, com discussões, com consultores, para tentar obter o máximo de resultado possível. Agora, não lhe vou dizer que um banco que tem, como nós temos, eu herdei 5,1%, o Sr. Deputado, eu julgo que o Sr. Deputado tem um track record de banca suficiente para perceber o que eu lhe vou dizer. Eu sou do tempo do rácio de solvabilidade. O rácio de solvabilidade. Muito bem. Sr. Deputado Carneiro, eu sou do tempo da introdução do rácio de solvabilidade. O rácio de solvabilidade foi criado porque se pensava que a banca japonesa ia colapsar. E, portanto, era necessário fazer um ajustamento entre nível de capital e nível de créditos. E sabe porque é que ia colapsar? Porque tinha 5% de imóveis no seu balanço. E isso tornou, digamos assim, um drama global do ponto de vista internacional. Como é que a banca vai sobreviver com 5%? Eu tinha 5,1%. O Sr. Deputado, e tinha 5,1% em 2017. E vou-lhe dizer uma coisa que o Sr. Deputado não sabe. É que o Dr. Eduardo Stock da Cunha fez um excelente trabalho a vender imóveis, porque pegou nos imóveis melhores que tinha e começou a vendê-los, digamos assim, de forma eficaz. Vendemos 500 milhões de imóveis em 2015. Vendemos 380 milhões de imóveis em 2016, portanto já com a minha participação, mas também com a participação dele. E o que aconteceu basicamente é que começámos com 5,1 e acabámos com 5,1, porque todos os dias nos entravam imóveis que tinham sido os resquícios das reestruturações e reestruturações feitas antes de 2014, que caíam em cima da nossa operação. E com 5,1% de imóveis, a Caixa Geral de Depósitos, no pior dos momentos, teve 2,2% de imóveis, só para ter uma ideia. E só para ter uma ideia, também no outro dia, a Caixa, eu não estou a falar a Caixa por inveja, é uma situação, digamos assim, prática, porque é uma instituição muito especializada no imobiliário, que também teve o seu apoio, digamos assim, o seu enquadramento de apoio, e que eu, aliás, queria saudar até pelo facto de ter saído este ano da órbita da DGCOM, o que é algo que não foi comemorado tão bem quanto devia ser em Portugal, pela importância que isso tem. Eu espero que no próximo ano aconteça o mesmo connosco, e gostamos que nessa altura fosse considerado este caso como um caso de sucesso para sair da DGCOM, e depois discutiremos, obviamente, as avaliações políticas que foram feitas sobre o dinheiro gasto nesta solução. A única coisa que eu lhe queria dizer, do ponto de vista muito prático, é dizer o seguinte: a Caixa de Depósitos, no outro dia, anunciou que tinha descido de 600 para 300 milhões os seus imóveis. Isto é, vendeu 300 milhões de imóveis e era bom. Sr. Deputado, eu depois destas vendas todas estou com 908 milhões de imóveis. Ainda estou com 908 milhões de imóveis. Portanto, quer dizer, depois deste esforço enorme, estou com 2% dos meus ativos ainda em imóveis. E, naturalmente, estes imóveis muito grandes têm um grande problema. É que as suas variáveis de avaliação mudam muito facilmente. Basta ao Sr. Deputado fazer uma alteração de 10% do custo de construção e, pura e simplesmente, o imóvel perde 10% ou 15% do seu valor. Porquê? Porque, por exemplo, eu dou-lhe o exemplo das Amoreiras. O Sr. Deputado tem ao seu lado alguém que tem uma dedicação enorme às Amoreiras, que eu gostava muito de discutir. Aliás, já discutimos por carta, portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso. Já discutimos por carta, já divergimos por carta, porque eu quis sempre esclarecer a Sr. Deputado sobre esse assunto. Agora, o que acontece basicamente nestes imóveis de grande dimensão é que, de facto, o custo do terreno é só uma parte menor no investimento necessário para o tornar viável, e os investidores fazem a sua leitura sobre o valor do imóvel. Qual é o potencial de construção da Matinha, sabe? Aí nas suas cábulas. Sr. Deputado agora está a fazer testes Não é de imparidade, não se preocupe. Quer dizer, está a fazer testes de coisa.
Não, eu tenho dificuldade de lhe dar este número. Portanto, a área bruta de construção, dividida em 2 lotes, é 257 mil metros quadrados, 1.500 unidades residenciais. Portanto, temos uma média de avaliações de 135,75 em 2016, 136,96 em 2017, 137,54. Tem 79% residencial, office 11%, tem um hotel e tem um retail de cerca de 4%. Estas são as diversas avaliações que tivemos. Como lhe digo, ele veio, como sabe, vem pelo Firmes Oriente e, portanto, vem através da BES Vida e da Rio Forte. À data da aquisição, em junho de 2012, ele entra por 203,6 milhões definido, digamos assim, como propriedade de investimento, posteriormente chega a 123 milhões e depois, mais tarde, passa para os 140, porque vai tendo esta avaliação progressiva e acaba por ser vendido. Nós sabemos que não basta colocar uma placa T2 a 100 mil euros cada um ou T3 a 300 mil euros cada um. Mas com um potencial de construção tão grande, a seguir vai financiar o adquirente. Não, eu vou financiar a herdade do Pinheirinho e a Matinha conjuntamente. Portanto, suporta bem isto. Quer dizer, eu admito que suporta bem. Portanto, o valor da avaliação é muito superior ao valor do financiamento. Quer dizer, nós temos cerca de 60 mais 140, que é o que nós temos aqui. Uma das coisas que o relatório da Deloitte diz é que o adquirente mostrou interesse na aquisição, andou na banca a ver quem é que o financiava e percebeu que tinha dificuldades. E o novo banco resolveu o problema. É isto, não é? E, portanto... Desde 2014 que o novo banco está autorizado a financiar a venda de imóveis. É um princípio, digamos assim, que foi não tenho dúvidas. Pela Comissão Europeia. Não tenho dúvidas. Portanto, quanto... O Sr. Deputado está consciente que está a comentar uma decisão de crédito do novo banco. O novo banco, nesta decisão de crédito, tem um LTC na ordem dos 50%. E, portanto, está razoavelmente confortável de que, mesmo com algumas quebras que possam existir, digamos assim, na procura, sobretudo o Pinheirinho é uma operação que nós consideramos que tem mais risco adicional, achamos que estamos razoavelmente protegidos nesta operação. Portanto, se me perguntar se acha que as condições de crédito que nós estabelecemos foram adequadas, acho que sim. Não tive na decisão de crédito, mas com certeza que sou responsável por ela, porque todas as decisões do banco são da minha responsabilidade. E quais é que são as condições do crédito, desse crédito? Pois, deputado, isso não consigo responder de uma forma tão evidente, mas havia um crédito com estas características deverá ter um spread de 3 a 4%. E com pagamentos mensais, de prestações, etc, etc. Tem... Não, isto era uma outra transação, não vale a pena. Isabel, não consigo responder, se quiser responder, responderei-lhe, e com certeza que tem um período de carência significativo, dado que vai ter que fazer obras significativas, e depois, mas o Sr. Deputado está a perspectivar algum incumprimento sobre a Matinha / Pinheirinho? Eu não estou a perspectivar nada, só estou a constatar que o novo banco está a financiar o desenvolvimento daquilo que podia ser um ganho seu, alcançado de outra forma, e será outra... Não pode, não. O Sr. Deputado, isso é que... Desculpa. O novo banco... Não é um promotor imobiliário. Não é um promotor imobiliário, não. Não pode ser. O Sr. Deputado, claro. Peço imensa desculpa. Sr. Deputado, eu tenho 2 anos para vender qualquer imóvel. E o Sr. Deputado deve saber isso, porque isto acontece desde 1992, de acordo com o REGIC. Durante muito tempo em Portugal, fazia-se, digamos assim, um olhar razoavelmente simpático sobre esta exigência de vendas, porque de certeza que vamos falar de carteiras, e fazia-se um olhar simpático sobre esta exigência de vendas, mas esquece que, pura e simplesmente, neste momento, quem autoriza ou não autoriza a prorrogação dos prazos é pura e simplesmente o Banco Central Europeu. E eu, no dia em que entrei no banco, apresentaram 3.800 imóveis para eu pedir a prorrogação ao Banco Central Europeu. 3.800! Porquê? Porque os imóveis tinham 7 anos de vida. Eu tinha até imóveis que era do Bescle, não era do BES, tinha imóveis do Bescle. E, portanto, o que se acontecia é que eu tinha não sei quantos imóveis que tinha objetivamente vender. E eu não sou promotor imobiliário, nem vou ser.
E deixe-me dizer que ninguém acreditaria que eu utilizasse o dinheiro dos meus depositantes para ser promotor imobiliário. Portanto, o Sr. Deputado pergunta-me se eu financio promotores imobiliários, financio promotores imobiliários que eu considero adequados. Eu não acho que o novo banco deva ser promotor imobiliário. Deve valorizar o máximo possível os seus ativos com vista a obter os melhores retornos. É só isso. E é o que tem feito. Pronto, se considera isso, tudo bem. Podemos ir aos prémios de gestão. Também há um conflito com o Fundo de Resolução relativamente a isto. Podia-nos explicar o que é que está aqui em causa? Eu queria dizer sobre isto que esta é uma polémica perdida, como pode imaginar. Não há ninguém lá em casa que me esteja a ouvir que vá concordar comigo. E eu tenho consciência disso. E, portanto, o que eu vou dizer são 3 ideias-chave que lhe queria deixar e vou-lhe também dar a nota. A primeira coisa que os prémios de gestão nunca foram autoatribuídos. As remunerações de um banco, isto não é um banco da Idade Média. Este banco tem comissões para todas as decisões e tem uma comissão de remunerações que avalia e determina todas as condições específicas de remuneração, quer fixa, quer variável. Essa comissão é presidida pelo Sr. Byron Haynes, que é o chairman do banco. Tem, simultaneamente, o Sr. Karl Ike, que é um antigo presidente do Financial and Audit Committee do Deutsche Bank. E tem o Sr. Ben de Kirsten, que é um membro do Supervisory Board do ITB e também membro da Lone Star. Portanto, 2 independentes e um membro da Lone Star. E o que acontece, basicamente, é que esta comissão é que determina todas as condições. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer aos portugueses, a respeito de saber que os portugueses não concordarão comigo, é que ninguém se autoavalia, nem ninguém se autodetermina qualquer prémio, nem qualquer remuneração fixa. As nossas remunerações são todas elas determinadas por esta Comissão de Remunerações. E quando eu falei com o Sr. Byron Haynes, dizendo que este assunto teria que vir aqui, ele fez-me saber que não considerava que sequer que fosse da minha competência poder discuti-lo nesta sessão. É claro que eu, sendo português, discuto com o Parlamento Português aquilo que o Parlamento Português entender, porque ele é que deveria vir cá explicar as condições pelas quais estabelece as remunerações adequadas à Comissão, ao Conselho de Administração Executivo e ao Identify Staff. A segunda coisa que eu gostava de dizer, e esta é a primeira coisa, portanto, ninguém se autoatribuiu prémios. E acho mesmo um ataque à honorabilidade da banca atual o princípio de que há autoatribuição de prémios. Não há autoatribuição de prémios em nenhum sítio da banca. A segunda coisa que eu queria dizer também, de princípio, é que não foi, nem será, pago qualquer prémio até ao fim do período de reestruturação. Isto é, o novo banco nunca pagou, não paga e não pagará prémio até ao final do período de reestruturação. Somos, aliás, o único banco, julgo eu, dos grandes bancos, que não terá prémios durante todo este período. E, portanto, era bom que as pessoas percebessem que estamos a falar de prémio potencial. E, eventualmente, com o período de reestruturação, já o disse que espero ter em maio deste ano, estou 100% disponível para vir responder ao Sr. Deputado, quando quiser, nessa altura, sobre se o prémio vai acontecer ou não vai acontecer, porque se ler o relatório, eu não tenho direito ao prémio automaticamente. Isto é, não só este prémio é criado como potencial, como está sujeito a bónus malos para os portugueses que estão lá em casa, que pode voltar para trás se houver alguma coisa que não corra bem do banco, está sujeito ao sucesso do processo de reestruturação e, portanto, aos lucros que o banco pode ter, e tem uma terceira condição, que é, pode ser reavaliado diretamente pela Comissão de Remunerações para que não constitua direito adquirido. A terceira coisa que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado, é que esta decisão de não atribuir bónus e não atribuir prémio, como disse, ao Conselho de Administração, foi tomada pela Comissão de Remunerações, pela política do banco, com o nosso acordo Comissão Executiva do banco, por vontade própria. Não há nada nos acordos entre o Estado português e a Comissão Europeia que impedisse os meus colegas de administração de receberem prémio, ponto, desde a primeira hora, para mim, e não há nenhum limite para que eu deixasse de receber prémio a partir de 1 de julho de 2020, portanto, há um ano atrás. Portanto, o banco, por sua iniciativa, decidiu
alongar este período até o final da reestruturação para verificar no final da reestruturação se os objetivos são atingidos. Portanto, era só isto que eu queria dizer sobre os prémios. Ponto 1. Os prémios não são autoatribuídos, são atribuídos por uma comissão respectiva, um inglês e 2 alemães. 2. O prémio não é um prémio potencial, nunca foi pago, não será pago até ao final do período de reestruturação. E 3. Essa decisão é uma decisão por vontade do banco. Dir-me-á, mas registou este efeito, este relato. É verdade. É uma discussão. E, portanto, do ponto de vista legal, do ponto de vista contratual, está tudo dito. Do ponto de vista ético, estou disponível para alguma questão que o Sr. Deputado queira pôr sobre isso. Eu não tenho questões éticas, apenas factuais. O Sr. Presidente da Nani Holdings esteve aqui há relativamente pouco tempo e disse que esses prémios eram atribuídos em função do cumprimento de KPIs. Pode-nos descrever que KPIs é que são esses? Terá que falar com o Sr. Byron Haynes, porque ele, de alguma maneira, é que pode, na sua avaliação, são 80 páginas de avaliação e eu não as conheço em detalhe, portanto ele terá todo o gosto em discutir isto convosco, mas gostava de lhe dizer que 60% do meu prémio é prémio por objetivos soberanos, isto é prémio por cumprir os objetivos que foram definidos pelo Estado português em 2017 com aquilo que aconteceu na altura, na definição dos vários objetivos definidos, dos 33 objetivos definidos. Portanto, limpar o balanço do banco o mais depressa possível. Não é isso, Sr. Deputado, não é isso. Não tente transformar o acordo da Comissão Europeia neste quadro. O acordo desta Comissão Europeia é um acordo de ajuda de Estado. Dr. António Ramalho, eu fiz-lhe uma pergunta e dei-lhe a oportunidade de responder. Quais são os KPIs? O senhor disse que não sabia. Portanto, primeira coisa, disse que não sabia ou que devia perguntar a outra pessoa. A primeira coisa que eu pensei foi, então o Dr. António Ramalho não conhece os seus KPIs. Isto surpreendeu. Mas a seguir complementou a dizer que tem a ver com o cumprimento de obrigações soberanas. Então diga-nos quais é que são. Não digo detalhadamente, mas pelo menos, enfim, indiciariamente. É isso que lhe peço. Não peço mais do que isso. Permitir que eu vá buscar aqui o relatório do Monte Trustee. Portanto, KPIs, indicadores-chave de desempenho, não é? Cumprimento de objetivos. Portanto, os KPIs, Sr. Deputado, eu acho que é melhor estar aqui. Eles estão aqui. Este é o relatório da auditoria da DGCOM e estão aqui os vários KPIs e havia o semáforo que o Sr. Deputado vê, são os cumprimentos ou não cumprimentos destes KPIs. E, portanto, os KPIs ao nível do cost income, os KPIs em termos da redução da atividade do banco, os KPIs em relação às exigências comportamentais, os KPIs sobre estes 3 itens. São 33, como eu disse, há um amarelo, que é o Core Banking Income, que é a dúvida que subsiste. Todos os outros estão compreendidos. A ver, Dr. António Ramalho, foi capaz de sumariamente nos indicar quais são alguns desses indicadores de desempenho mais relevantes, está a ver? Não era tão difícil, era essa a pergunta que eu lhe estava a fazer. Sr. Deputado, peço-lhe desculpa se não entendi a sua pergunta devidamente. Portanto, não queria que me interpretasse mal. Ninguém faz, pelo menos eu não faço juízos éticos, apenas constato evidências e, portanto, aquilo que vejo é que o contrataram para fazer a gestão do banco e agora estão a remunerá-lo por essa gestão com a atribuição de prémios e a dificuldade que também reconheceu aqui dos portugueses perceberem esta questão é porque o banco tem dado prejuízos sucessivos. E, portanto, são estes 2 elementos que estão em cima da mesa. Não recebeu rigorosamente nada, também sei isso, mas vamos avançar, a não ser que queira acrescentar alguma coisa. Eu só acrescentava o seguinte, os números que a DGCOM definiu, quer dizer, isto até parece que são objetivos com estas características. A DGCOM definiu que o banco deveria ter um determinado resultado no cenário base até 2020, até 2019 isto estava bastante cumprido, em 2020 já estamos em que o cenário base versus o cenário adverso já é difícil de gerir, dada a situação de pandemia. Um resultado de cenário base, as perdas do CCA de cenário base e as chamadas de capital de cenário base. Todos eles estão identificadas as diferenças. Nós tivemos 403 milhões a mais de resultados negativos do que estava no cenário base, já a 2020, portanto, correu menos bem a 2020 do que estava a correr. Tivemos uma chamada, em perdas dos ativos protegidos, tivemos 59 milhões a mais, portanto, 59 milhões a menos do que as perdas dos ativos protegidos,
E, finalmente, em termos da chamada de capital, com os 588 milhões que nós pedimos, temos 269 milhões a mais do que aquilo que estava previsto no cenário base. E, portanto, enfim, os 269 também são razoavelmente compreensíveis, porque se leu com atenção as contas do banco, sabe que o banco fez 268 milhões de imparidades para Covid. Portanto, enfim, é praticamente o mesmo número. Não estou a dizer que acertámos ao milímetro, porque ainda bem que fala nisso, porque a seguir pergunto-lhe se dessas imparidades, ou pelo menos dos prejuízos resultantes do Covid, há uma componente que também é imputada no CCA. Há na parte dos ativos respectivos. Ou seja, o novo banco acaba por ter, por força de um contrato que o senhor não negociou nem assinou, circunstancialmente em 2020 e eventualmente em 2021, um seguro contra o Covid, quando nenhum banco português ou nenhum outro banco na Europa tem esse seguro. Sr. Deputado, o banco, pela situação que tinha, ficou numa situação limitada do ponto de vista de concorrência porque teve vantagens concorrenciais. Objetivamente, a ajuda de Estado é isso mesmo. Por isso é que o banco foi obrigado a abandonar certo tipo de atividades, foi obrigado a vender um conjunto de ativos e tem um conjunto de penalizações. A única diferença é que a questão da pandemia é uma questão tão anormal no contexto bancário ou no contexto económico que aquilo que nós verificamos é que provavelmente o equilíbrio contratual do CCA, se é que ele existiu, deixou de existir a partir do momento em que o novo banco pode ir buscar verbas ao CCA resultantes de prejuízos imputados por causa da pandemia. Não, vamos lá ser práticos. O banco tinha uma previsão e havia 3 cenários em cima da mesa. Um cenário base, um cenário adverso e um cenário muito adverso. Eram os 3 cenários que estavam em cima da mesa. Um representava uma chamada de capital de 3.305, que é o cenário base. Um representava de 3.600, que era o cenário adverso. E um de 3.900 e qualquer coisa, que era o cenário muito adverso. E, portanto, estes 3 cenários eram os cenários que tinham sido estabelecidos e eu só me faz impressão porque, curiosamente, os cenários todos que me precederam nunca funcionaram sequer próximo. Este que, por acaso, está a funcionar muito próximo, o Sr. Deputado está a fazer isto como se fosse, digamos assim, uma grande vantagem concorrencial. É claro que é uma vantagem concorrencial e é por causa dessa vantagem concorrencial que eu tive que penar por causa disso. O Sr. Deputado alguma vez fez um LMI? Alguma vez foi aos seus obrigacionistas dizer aos seus obrigacionistas que eles tinham que perder 25% sob pena do banco ser liquidado? Nós fomos, fizemos isso, tivemos que o fazer. O Sr. Deputado teve que vender, por exemplo, a seguradora que não queria vender. Ou o Sr. Deputado foi obrigado a vender operações na Ásia, operações em Cabo Verde, mesmo quando elas eram difíceis de encontrar compradores para elas. E algumas o Sr. Deputado sabia que tinha 25% de atividade na seguradora com o cadeado em qual ele foi obrigado a vender. Eu não sou gestor do novo banco e não é nessa qualidade que aqui estou, como sabe. Gostava de registar que efetivamente disse que o novo banco tem uma vantagem concorrencial nesta questão do CCA e com a questão da pandemia. Não é da pandemia, é do CCA, Sr. Deputado. Deixe-me corrigir, se disse que era da pandemia, não é. É do CCA. A pandemia que pode, através do CCA, a pandemia gera prejuízos e através do CCA pode compensar parte desses prejuízos e outros não são prejuízos, é prejuízo sobre aqueles ativos, Sr. Deputado. Se aqueles ativos tiverem pior comportamento... Sim, ou os rácios de capital. Sr. Presidente, se me permite só 2 questões finais. Uma delas, uma vez que eu não vou poder entrar nisto, mas meus colegas entrarão certamente, portanto, o relatório do Tribunal de Contas, na página 39, diz que ainda entre 30/6 de 2016 e 31/12 houve um crédito de favor. Isto depois não é desenvolvido. Eu não faço a mínima ideia do que é isto, mas gostava de perceber porque assustei-me quando li isto. Eu explico-lhe. Isso faz parte da avaliação que a Comissão Europeia fez do banco. E, portanto, quando a avaliação foi feita do banco, a Comissão Europeia considerou que a qualidade da manutenção da qualidade de crédito era baixa. E, portanto, fazendo uma análise. E, portanto, daí tira as suas conclusões. Não sei se o Sr. Deputado sabe, mas nós também tínhamos um objetivo que era fazer 1,5 mil milhões de imparidades em ativos não CCA, que estava previsto, que nós não fizemos. Portanto, pedimos uma autorização especial porque conseguimos fazer isto com 1,3, portanto, nesse sentido poupámos, isto é, conseguimos realizar mais resultados que serviram para apoiar as perdas do CCA exatamente por essa via.
E fizemos porque estava previsto no contrato, nós podíamos recorrer a um auditor que, dando prova de que nós tínhamos feito todas as imparidades adequadamente, poderíamos, digamos assim, utilizar esse argumento. E, portanto, nós fizemos, porque acreditamos piamente que fizemos tudo bem do ponto de vista das exigências de commitment. É o commitment 267, a linha B. Portanto, o 267, a linha B, do ponto de vista do relato e dos pressupostos, determina que nós deveríamos ter 1,5 mil milhões de imparidades. O que eu lhe queria dizer sobre isso é que, na prática, essa crítica que o Tribunal de Contas relata, porque o relato do Tribunal de Contas é muito bom, muito sinceramente, é um belíssimo relato, aliás, um documento que deveria ficar como base, digamos assim, do relato daquilo que aconteceu, porque eu aprendi imenso a ler o relato do próprio Tribunal de Contas. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que isso é verdade. Nós fizemos uma análise logo a seguir a esse relatório ter saído e achámos que, e respondemos nisso à Sra. Vestager, porque isso nasce na Sra. Vestager, respondemos na altura, na nossa opinião, algum exagero na avaliação que é feita pela Direção-Geral de Concorrência, mas consideramos que ainda assim não é perfeito, digamos assim, um mecanismo de crédito que existia nessa altura. Não é para me desculpar, mas só havia um crédito da minha altura, isto não é para desculpar porque podia haver mais, só havia um crédito da minha altura, era um crédito de habitação, portanto, em que não havia uma ligação direta aparente entre o colateral, mas era um problema informático, portanto, quer dizer, não me apanhou exatamente a mim, mas de todas as maneiras nós tentámos corrigir estes findings de uma forma eficaz. Mas é verdade que isso surge agora no relato, mas já surgiu na carta da DGCOM. Mas eu acho que não me respondeu à questão. Portanto, a quem é que foi dado este crédito e acrescentava qual era o valor que aqui estava e porque é que eles dizem que é um crédito? Eu isso tinha que lhe recordar os créditos todos. Este que eu lhe disse, que é do meu tempo, que eu me lembro, porque fiquei bastante incomodado, era de 180 mil euros. E uma última pergunta que... E tinha a garantia de hipoteca. Aliás, deixe-me dizer, tanto me preocupei com isso, que até era uma senhora professora e até já amortizou e passou para outro banco. Portanto, muito bem. Uma última pergunta. O novo banco está, nas suas palavras, numa fase de transição, de mudar de situação, não é? De galáxia, e a pergunta que eu lhe faço é se é verdade o que saiu na imprensa de que tenciona comprar o Eurobic, se está a estudar uma operação de compra do Eurobic ou de qualquer outro banco. O novo banco toma decisões estratégicas claras no sentido de apoiar a economia portuguesa. Parece que isso é óbvio e às vezes parece menos óbvio quando nós nos esquecemos que o banco vendeu a sua última operação, e essa por sua iniciativa, que foi a operação de Espanha. Portanto, o banco, com a pandemia, chegou à conclusão que para cumprir os seus objetivos só os conseguia cumprir focados exclusivamente em Portugal. O que significa que nós temos um anseio natural de desenvolver a nossa atividade em Portugal. Mas eu, muito sinceramente, ouvi ontem o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Governador do Banco de Portugal tocou num ponto com naturalidade. Isto é, esta operação tem um timing e o timing não é compatível com a posição do banco. Portanto, o banco tem aquilo que se chama, em inglês, dividend ban e acquisition ban, isto é, durante o processo de reestruturação não pode fazer nem aquisições, nem pode pagar dividendos. Isto é, não pode destruir capital. E, portanto, como não pode destruir capital, isto é, afetar capital, este tipo de transações. E, portanto, até isso acontecer, não vale a pena estarmos aqui a especular. E também lhe vou dizer que operações com estas características, acho que toda a gente já sabe isto, e, portanto, operações com estas características são analisadas. Eu tenho só uma diferente valorização de alguns dos meus colegas, e eu não estou a fazer com isto crítica nenhuma, de alguns dos meus colegas em relação a situações, até porque se calhar vivi com elas, em relação a situações de mercado. Que é o seguinte, eu quando vejo que um banco tem alguma dificuldade, eu muito sinceramente olho imediatamente para esse banco. Porque acho que é o meu dever olhar para esse banco. Porque quando eu estive em dificuldades, infelizmente não olharam para mim desta forma. Eu gostava que tivessem olhado. Teriam resolvido muitos destes problemas. E eu não fico à espera de uma resolução para comparar bancos. Eu sei que há quem seja especialista disso, e é legítimo, e é aceitável. Eu não. E, portanto, quando soube destas coisas, vou naturalmente olhando sempre todas as oportunidades que possam existir. Muito obrigado.